A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a entrevista do dia, a edição de hoje. É o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na nossa programação. Nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda também pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Temos ainda o nosso site também. São várias formas para você estar conectado e ligado conosco aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, o delegado Ederson Bilhan, que prontamente atendeu ao nosso chamado. A pauta do programa é a morte trágica do colega Ricardo Ló, que eu estou muito abalado ainda, também peço desculpas, porque é um momento muito delicado, enfim, tinha uma convivência muito próxima com o Ricardo, mas vamos tentar levar à frente, é o primeiro programa depois do ocorrido do sábado também, mas voltando, quero colocar então que a gente tenha a oportunidade de esclarecer a comunidade, a voz policial, o trabalho policial que foi feito desde o começo da madrugada, desde o final da madrugada do domingo, então, quando que ocorreu o fato no bairro São Luís, no cruzamento da rua 13 de maio com a rua Armando Antonello, ali no bairro São Luís. E a equipe da Delegacia da Polícia Civil tem trabalhado muito forte, tem se dedicado ao máximo, e já nesta segunda-feira, pouco mais de 24 horas depois do ocorrido, o delegado já tinha chegado à casa onde reside o jovem e também já interrogou, já tomou a interrogação, enfim, um interrogatório junto à delegacia do possível suspeito. Ainda não se tem a confirmação, mas o delegado vai orientar, vai nos passar tudo isso. Delegado, obrigado pela presença aqui nos estúdios, perdoe-me pela emoção, mas é um momento muito difícil. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Amate, telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de conversar e esclarecer um pouco essa situação. De fato, um crime perverso, sob o aspecto fático, não só pelo resultado, mas pela conduta do indivíduo, né, que de sangue frio atropela uma pessoa que estava indo trabalhar, a princípio, né, no momento atravessando uma rua, ao que tudo indica de uma imprudência absurda, o condutor do veículo, né? E acabou, talvez o fato mais revoltante e perfeitamente compreensível, o clamor, é o fato de o pouco caso que fez com o resultado, ou seja, com o atropelamento. Sequer parou para socorrer, seguiu o seu rumo como se nada tivesse acontecido, e tentou de todas as formas fugir dos olhos da polícia, né? No domingo mesmo, o fato aconteceu, agora dá para falar o horário, 5h55 da manhã, o atropelamento em si. 5h54, entre 5h54 e 5h56, pela análise que a gente fez, a gente conseguiu fazer um passo a passo de como a situação aconteceu. Desde aquele momento que fomos comunicados, às 6h20, o fato aconteceu às 5h55, às 6h25, as polícias foram comunicadas, né? Meia hora depois. Meia hora depois, ali, como é um local, era madrugada, né? Um dia frio. Geada. Bancos de nevoeiro também. Exatamente. Né? E é um local, não é bem no centro, um pouquinho afastado, então daqui a pouco demoraram um pouco, não é que demoraram, mas enfim, ficou meia hora até a polícia ser comunicada. Populares acionaram a polícia? Até populares acionaram a 190, né? A polícia militar, a brigada militar. Então, logo a brigada foi acionada, nós, subsequentemente, fomos acionados e começamos a investigação a partir de então. Uma equipe da investigação da Polícia Civil acompanhou todo o trabalho da perícia realizada no local, no amanhecer do dia 12, né, no amanhecer do domingo, e naquele momento já começamos a fazer levantamento de câmeras, e aí se estendeu o domingo e segunda por volta de meio da tarde, 15 horas, 16 horas, nós chegamos na casa do suspeito, né? Então a gente começou do nada... Ele reside no bairro São Luís? No bairro São Luís. O caminho feito, aonde ocorreu o acidente é caminho para a casa do indivíduo, ou seja, estaria voltando
de uma balada, de uma festa, uma festinha. Ele disse que é festa de aniversário, mas há uma contradição na versão dele sobre a origem. No depoimento? No depoimento, sim. Há uma contradição, temos verificando de onde que ele saiu. Já identificamos essa contradição de onde que ele veio, mas em suma, ele saiu dessa festa, desse aniversário, enfim, ia para a residência dele, que ele mora com os avós. E a caminho, a 13 de maio, onde aconteceu o acidente, ele ia a caminho. Ele mora logo adiante, aí, seguindo a 13 de maio, no bairro São Luís. Isso aí. Certo. Então, foi um trabalho bastante exaustivo nessas últimas 24... Quase 48 horas. Exatamente, né? Ali para até identificar o suspeito. Mas a resposta foi dada e eu sei que isso não traz a vida do Ricardo de volta, eu sei que isso não vai trazer, talvez, aquele refresco ao coração dos entes queridos, mas para a população, o trabalho que cabe a nós, né? A gente não fez nada mais que a nossa obrigação, que é trabalhar em todo e qualquer caso que a gente faz, mas acredito que foi dada uma resposta do ponto de vista... E muito ágil, aliás. Parabéns à Polícia Civil, parabéns ao senhor delegado e a toda a sua equipe. Obrigado. A gente tem uma equipe bem eficiente lá na delegacia e todo mundo, como ele era um indivíduo conhecido de todos na cidade praticamente, era nosso conhecido também, mas não por isso. A gente trabalha independente da vítima, a gente tem que não deixar a emoção sobressair a razão, mas independente da vítima, nós meio que paralisamos no departamento da delegacia e trabalhamos nesse caso e identificamos. Então, foi bastante trabalhoso porque a gente partiu de um... Como é que vocês fizeram, o que é possível colocar também, delegado, para a nossa comunidade, como é que se deu toda essa investigação? Se teve o fato na manhã do domingo, o atropelamento, a interrogação, quem praticou esse ato? Como é que começa tudo isso? Exatamente. Investigar não é uma receita de bolo e cada caso é um caso, né? Naquele momento, lá no local do fato, tínhamos um acidente, uma pessoa atropelada, onde visivelmente foi projetada uns 12 metros, mais ou menos, a pancada, e tinha... Arremessada à frente. À frente, exatamente. 12 metros. Aproximadamente. O laudo da perícia não veio ainda, mas pelo que a gente conversou com o perito ali, algo nesse sentido. 10, 12 metros por aí. Tinha 2 pedacinhos assim de veículo na cor vermelha. Aí pensando, bom, a princípio é um carro vermelho, essa é o único indicativo. E o que mais tem é carro vermelho, né? Então a partir dali a gente começa, bom, temos um horário e temos, bom, a princípio é um carro vermelho porque ficou um pedacinho do carro ali. 2 pedacinhos? Dois pedacinhos, mas um pedacinho ínfimo que caiu da lataria da frente, que pelo pedaço não conseguiria identificar qual carro que era. Sim. Não dava para saber qual marca, modelo a partir do pedaço ali. E ali procede a informação de que tinha caído a placa também ou não? Não. Não, se tivesse a placa seria muito fácil. Não, só tinha um pedacinho da parte da frente perto do para-choque. Quebrou um pedacinho do carro. Então tínhamos um pedacinho na cor vermelha e aí a gente começou na análise de câmeras e pelo horário a gente conseguiu cotejar, fizemos uma análise e aí foi importante de contatos telefônicos que ele realizou e realizado com a vítima, com o Ricardo. O último contato a última vez que falaram com o Ricardo foi às 5h52 da manhã que mandaram mensagem para ele. Aliás, às 5h52 da manhã, ele respondeu a um chamado. Seja o WhatsApp, seja o que quer que seja. Uhum. E às 6h08 ele não respondeu mais. Então já restringimos muito. Das 5h52 às 6h08, carro vermelho. E aí começamos a fazer uma análise. E aí, vai daqui, vai dali, chegamos às 5h54, um veículo Citroën C3 passou em frente à delegacia naquela direção. E aí conseguimos rastrear, a partir disso... Restringimos. Passou na frente da delegacia? Pela 13, né? Pela 13? Pela 13, o indivíduo subiu a Paulo Broilo, ele veio da Santa Rita, pela Avenida Santa Rita, pegou a avenida, eu não lembro aquela avenida agora. Júlio de Cacilhos, né? Santa Rita, Júlio, aí tem aquela uma que sai na Paulo Broilo, que vem por dentro, sai da Júlio. A Independência, deve ser a Independência. Talvez, não me recordo o nome. Saiu na Paulo Broilo e subiu. E às 5h53 ele vira na Paulo Broilo com a 13 de maio. E a partir dali... Armando Antonello deve ser. Armando Antonello com a 13 de maio, não? Não, a Paulo Broilo... A Paulo Broilo antes. Ele subiu a Paulo Broilo e virou na 13. E na 13 ele foi sentido a Armando Antonello, onde deu o acidente. A Armando foi no acidente, lá na esquina, exatamente. Então, ele subiu a Paulo Broilo e virou na 13 de maio
no frente do fórum, na esquina do fórum ali, Sim, passou em frente à delegacia e seguiu, e logo adiante houve o atropelamento. sim. Então foi esse caminho que a gente fez e foi onde nós chegamos. E as imagens que vocês coletaram passando em frente à delegacia, o veículo estava em alta velocidade ou respeitava os limites de velocidade? Não. Tava uma velocidade. É claro que uma imagem ela, analisada, isolada, assim, tu não tem difícil, como. É difícil. A gente vai, inclusive, vai fazer um trabalho de perícia para tentar identificar a velocidade que ele estava quando passou ali, próximo da delegacia. Mas tínhamos o veículo, mas não tínhamos a placa, porque é um veículo, aparentemente, não sabe, a imagem, meio de manhã as imagens que a gente tinha não são imagens nítidas, mas conseguimos fazer um rastreio e aí outras técnicas empregadas conseguimos chegar num veículo C3 Citroën, marca Citroën, né? C3, Sim. e a partir dali conseguimos fazer uma restrição e chegamos no suspeito aí, e chegamos na casa dele, o veículo estava lá, com o para-brisa quebrado e a frente danificada. E aí, né, era ele. E aí fecharam as informações. Fechou com as informações e aí chegamos até ele. Ele mora no bairro São Luís, mas não trabalha em Farroupilha, né? Exatamente. Ele trabalha na cidade de Feliz. Feliz. Né? Ah. Ele chegou no domingo de madrugada, falou para os avós, ele disse, olha, acho que atropelei alguém. Ele falou para os avós que tinha atropelado uma pessoa. Falou, ele mora com os avós. Falou que tinha atropelado. Não mora com o pai? Não mora com os o pai. Pais. Mora com os avós. E, ao invés de procurar os órgãos policiais, enfim, falar que... Não, manteve-se inerte, ficou na dele, na expectativa, talvez, que a polícia não chegaria até ele, né? Imaginando que tinha, tentando fugir, né, da responsabilização. Passou-se o domingo, né, o dia 12, dia 13 de manhã, segunda-feira, ele foi trabalhar, foi de van, deixou o veículo em casa, escondido atrás da casa dos avós, dentro de uma garagem que não tem acesso da porta. Quem passa na rua não enxerga. Mas a gente já, a partir da investigação, nós chegamos no endereço. Chegamos no endereço, fomos lá, conversamos com os avós, enfim. Fomos até a garagem e achamos o veículo. Teve alguma dificuldade nessa conversa com os avós, resistência? Teve. Tentaram de toda forma ludibriar a gente, mas a gente já é experiente o suficiente para entender quando alguém está tentando nos conversar, entre aspas, né? Tentando fazer com que a gente não... Eles tentaram, sim, nos convencer. Proteger, exatamente. Sim. Tentando, inclusive, tem uma... E o que eles relatavam? O senhor pode colocar ou não? Eu não vou falar especificamente, mas, enfim, eles tentaram proteger, de certa forma, não falando escancaradamente que ele não morava ali, mas dando a entender que ele, por exemplo, chegou em casa às 4 da manhã. Né? Não, que não é verdade, tipo, para tentar dizer que... Confundir o horário. Confundir o horário, por exemplo, aquele carro das 6 da manhã que vocês viram não é... que já está em casa das 4 da manhã, mas logo... O senhor estava junto nesse momento da chegada ali na residência? Sim, o senhor estava junto? Estávamos lá. Então, assim, a gente... A experiência já nos conta, assim, que quando alguém está tentando nos ludibriar, fica relativamente fácil de entender, e aí a gente contra-argumentou, e aí foi tranquilo, os avós permitiram o acesso nosso até a residência, e identificamos o veículo ao fundo, estava lá danificado, e aí... Daí houve a confissão. Daí era ele, e logo na sequência, aí eu estava trabalhando, foi por volta de meia-tarde, 4 horas por aí. A Polícia Civil chegou a ir até o local de trabalho dele ou não? Não. Porque a gente chegou até o local, identificamos o indivíduo, e logo depois já chegou a notícia que ele ia se apresentar a hora que voltasse o trabalho com o advogado dele. E de fato aconteceu, por volta de 18 horas por aí, ele se apresentou com o advogado dele, e aí ele confessou o fato. Então, a gente fala o termo, a nomenclatura suspeito por uma terminologia jurídica, né, por uma questão jurídica, mas ele é réu confesso, né, ele confessou, é claro, não está condenado. Ele confirmou o fato. Confirmou que atropelou. Confirmou. Nesse momento, em função da Lei Geral de Abuso, a Lei do Abuso de Autoridade, não se pode divulgar o nome, é isso, delegado? Exatamente, tem uma proteção jurídica, né, uma lei a partir de 2019, por ali, que ela proíbe a divulgação de dados, imagens e dados identificadores de suspeitos, né? Até para evitar, o espírito da lei seria evitar julgamento antecipado. Julgamentos prévios. Exatamente, linchamentos, enfim, coisas dessa natureza. Então, muito embora... Exposição da pessoa. Exatamente, até tem complicações criminais para nós, da polícia, e cíveis também para quem divulga. Veículos de comunicação, enfim, podem ter complicações com relação a isso. E muito embora a população clama por isso, e eu Ederson, acho que em certos momentos seria interessante a população tomar conhecimento da conduta das pessoas, mas há uma imposição legal nisso e nós mais do que ninguém temos que cumprir a lei, né? Então não será divulgado
por esse motivo. Com certeza. Delegado, vou lhe pedir licença, nós vamos fazer o nosso intervalo. Na volta, o delegado vai contar para nós também as informações que ele pode partilhar publicamente de como foi o depoimento tomado com o suspeito de ter atropelado e matado o colega radialista Ricardo Ló. A gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para que cor você quer se abrir? Mergulhe em mais de 2.000 opções com souvenir e flores tintas.
somos tintas, somos cores, somos você. Visite nossas lojas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos retornando com a nossa entrevista do dia no telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, hoje de uma forma triste, né? Estamos aqui falando sobre a situação que ocorreu na madrugada do domingo, o atropelamento fatal que tirou a vida do colega radialista Ricardo Ló. Eu conheço o Ricardo há quase 20 anos, 19 anos, trabalhei por mais de 10 anos junto com o Ricardo. E o Ricardo fazia parte até então também da diretoria da qual sou presidente na Associação Cultural Ney Tempe de Filó de Farroupilha. É uma perda muito grande para a nossa comunidade. Mas está conosco o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, o delegado Ederson Bilhan, e aqui eu quero mais uma vez sublinhar, quero parabenizar a rapidez, a agilidade do delegado Ederson, da equipe da Polícia Civil de Farroupilha, em menos de 24 horas, ou talvez 24 horas que seja, mas nós tivemos a elucidação do caso, já a Polícia Civil chegou ao suspeito de atropelar, por enquanto ele é enquadrado nesta questão, suspeito de ter atropelado e matado o Ricardo Ló, e o próprio autor, suspeito, confessou, assumiu, confirmou que ele atropelou, que praticou o atropelamento. Delegado, como é que foi? O senhor teve com o suspeito por volta das 17, 18 horas da segunda-feira, tomando o seu depoimento. O que ficou claro no depoimento? Porque é a versão do acusado, do suspeito. Sim, sim. Não significa que seja verdade, mas também é algo que contribui para a construção, né? Com certeza. Só fazer um parênteses antes, falando do Ricardo, eu tive o prazer imenso de conhecê-lo pessoalmente na festa... Na Romaria de Caravaggio. Na Romaria de Caravaggio, recentemente. Como eu sou relativamente novo em Farroupilha, sabia da existência dessa figura extraordinária, porém não conhecia pessoalmente. Conheci, tive a honra e uma figura ímpar, dócil, ímpar, enfim. Ímpar.
Voltando à questão do suspeito, ontem por volta, no caso de segunda-feira, dia 13, por volta de 17, quase 18 horas ele chegou na delegacia para prestar depoimento. Alguns fatos, o óbvio ele não negou, o atropelamento. Temos um fato, atropelamento. Foi ele, o carro é dele, o nome dele, ele passou ali e o carro danificado, o para-brisa amassado, a frente também. Então, ele confirma o atropelamento. E, claro, ele deu a versão dele na condição de investigado e qualquer pessoa na condição de investigado tem o direito de dar sua versão, inclusive ficar em silêncio. Então, ele quis contribuir dando a versão dele, né? Não negou o fato, ou seja, de fato houve atropelamento, era ele o condutor do veículo durante o atropelamento. A contradição que existe e que aparentemente é contraditória com os demais elementos que estamos tentando apurar é as circunstâncias em que ocorreu esse atropelamento. Principalmente velocidade e principalmente o estado anímico dele, enfim, a condição psicomotora envolvendo ou não questões de álcool. A ingestão de álcool. Exatamente. A outra questão também que está um pouco nebulosa, tendo com base a versão dele comparado com o restante do inquérito, é a origem, de onde ele veio. Nos relatou que estava em um aniversário. Mas não há... No aniversário, no bairro X aqui de Farroupilha, porém a origem que ele entra na cidade não me parece ser oriunda daquele bairro. Então temos que apurar, está sendo apurada melhor essa questão. A velocidade, eu perguntei pessoalmente, você estava acima da velocidade? Ou qual velocidade? Em alta velocidade, porque ali onde houve o atropelamento, quem vem, sentido, ele vinha pela 13 de maio. A 13 de maio não é preferencial, tem uma placa de pare, ele deveria ter parado ali. E ele disse que parou e arrancou. Evidentemente que, pelo impacto, a projeção que se tem é que aproximadamente 10, 12 metros que houve o arremesso da vítima. Então, ou seja, vinha numa velocidade considerável, né? Ele falou em termos de 40, 50 por hora. Ele falou. Sim. É incompatível com... Não estou dizendo que é verdade, que é mentira. Há um indicativo de incompatibilidade com o que nós temos com os outros indicativos. Em relação ao estado anímico dele, de embriaguez ou não, disse que não bebeu. Na casa dele foi nos informado, inclusive depoimento, que tinha latinha de cerveja, enfim, de bebida alcoólica dentro do carro dele, né? Ele negou veementemente. Então, há uma incompatibilidade. E o que acontece se confirmada a presença de latinhas de cerveja, de bebida alcoólica no carro e a vítima ou o suspeito ter negado? Porque aí passa uma mentira, né? Exatamente. Se confirmar a embriaguez, por exemplo, se a gente conseguir de outras formas, testemunha esse indício, tinha latinha de cerveja, enfim, de bebida alcoólica, uma testemunha aqui, velocidade, etc. E tal. Se a gente conseguir demonstrar que ele estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, há uma consequência muito importante na pena, na dosimetria da pena, que aumenta consideravelmente. A detenção, a prisão. A prisão, e neste caso, lá na hora de condenar, corre-se o risco, aliás, ele corre o risco de, inclusive, iniciar o cumprimento de regime fechado, se ele estiver embriagado. A questão é a gente estamos trabalhando para verificar se isso procede ou não, né? Então, basicamente, essas circunstâncias que a gente estava tentando apurar com o depoimento dele, é claro que ele, uma série de coisas, ele, como investigado, enfim, dá a versão que ele acha que tem que dar para o caso, enfim, estava acompanhando o seu advogado, enfim, foi um depoimento que durou ali cerca de 40 minutos, mais ou menos. Certo. Ele relata, no momento em que deu a pancada, que deu a batida, que ele atropelou o Ricardo Ló, ele relata se ele parou na hora, o que foi? Uma pergunta que eu fiz especificamente para ele, por que não prestou socorro? Nós já sabíamos que ele não tinha prestado socorro, isso já está evidente, claro. Argumento dele, né? Não estou fazendo juízo se é verdade ou não, né? Mas argumento dele que ele sentiu enfim, ele ficou nervoso, enfim, não sabia o que fazer e optou por não parar e seguir o caminho até em casa. Enfim, ou seja, deliberadamente não prestou socorro. Não foi por uma circunstância alheia, não prestou socorro porque, sei lá, imagina, um fator externo contra a vontade dele. Ele deliberadamente não prestou socorro. O motivo que ele fez, a versão dele é que ele ficou assustado, apavorado. Vamos verificar se foi realmente isso, né? Ou se foi para tentar
fugir da polícia porque estava embriagado ou algo assim, né? São questões aí que a gente tem que apurar. E há uma consequência importantíssima jurídica, né? Pelo fato de não ter prestado socorro. De plano, tem-se um aumento de 1/3 até a metade da pena, caso seja condenado, pelo fato de não ter prestado socorro. Porque o Código de Trânsito, até para prestigiar e estimular que as pessoas que se envolvem em acidente de trânsito prestem socorro, a lei diz que quem age assim, sequer prisão em flagrante é cabível, ou seja, até para ninguém estar isento de se envolver no acidente. Prestando socorro, dando assistência, não cabe nem prisão em flagrante, não cabe, é incabível a prisão em flagrante. Agora, não havendo o socorro, a prisão em flagrante era cabível. Não aconteceu porque só foi localizado mais de 24 horas depois. Então, a situação de flagrante não estava mais configurada. Por isso que ele não foi preso ontem. Então, ou seja, esse fato de ele ter fugido, né, evadido, tem uma consequência penal drástica para ele. Aumento no mínimo de 1/3 até a metade. Sim. Ele admite que foi um acidente, como é que ele classifica? Acidental, é isso? É, exatamente. Ele disse que foi uma situação acidental. Diz ele, versão dele, repito, ele não viu que a vítima estava atravessando a avenida que faz entroncamento, né? Sim. E quando ele percebeu, houve um impacto. Diz ele que nem sabia o que era, se era pessoa, o que era, enfim, ele viu de repente um impacto e ficou assustado e seguiu. Em resumo, essa é a versão dele. É isso que ele diz, né? Ele diz ele que estava o tempo nebuloso, meio... Cerração? Um momento ali, uma cerração, né? Enfim, essa é a versão dele, que agora estamos verificando se de fato foi isso que aconteceu, né? A priori, nós temos imagens dele deslocando pela Avenida 13 de Maio. Vamos tentar pedir uma perícia para verificar a velocidade com que ele passou. Sim. Poucos metros antes, para tentar uma comparação, ver se ele estava mesmo nessa velocidade ou não. Agora, chama atenção, né, delegado, acontece algo desta magnitude, num domingo pela manhã, numa madrugada, final da madrugada, início da manhã, e na segunda-feira a pessoa vai trabalhar normalmente, né? Normal, como se nada tivesse acontecido, e o pior, né? Sequer para ligar nos órgãos de segurança pública, poderia ser para a gente, poderia ser para a brigada, enfim, foi eu, vou me apresentar, vou me apresentar amanhã. Não, ele só acionou o seu serviço de advocacia para se apresentar depois que nós fomos a primeira vez na casa dele. Metade da tarde da segunda-feira. Exatamente. Porque a primeira vez que nós fomos na casa dos avós, os avós tentaram ludibriar os nossos policiais, que a gente recuou, fizemos uma outra diligência e depois voltamos. Nesse período que a gente ficou um pouquinho de tempo, foi curto o espaço, sim, mas foi o suficiente para ligar para o advogado e avisar que ele ia se apresentar. Sim. Ou seja, nós chegamos até ele. Então, ou seja, tem uma má-fé por trás, aparente, no sentido de tentar evadir aí dos olhos da polícia, da lei, da justiça, tentar sair isenta da situação. Delegado, daqui para frente, é a minha última pergunta, mas daqui para frente, com todas essas informações que o senhor coloca, já se tem, me parece que o centro, o cerne, o núcleo já está definido. Agora, claro que ainda tem detalhes que precisam ser buscados, investigados, que podem colaborar em muitas informações. Como vai andar o processo daqui para frente? O ponto crucial, o ponto nevrálgico que eu digo de uma investigação, ela está conclusa, que é o quê? Identificar quem foi que cometeu, identificar se o crime existiu, quem foi que cometeu. Isso já é ponto pacífico. Está ponto pacífico. O que está pendente agora, que estamos verificando hoje, inclusive, nesta terça-feira, são circunstâncias. Que velocidade que ele estava, né? Vamos fazer uma perícia no veículo. Falta uma perícia no veículo, vamos verificar ali. Por exemplo, vou fazer uma perícia mecânica no veículo, para ver se o veículo tinha freio, por exemplo. Se o freio está funcionando. Fazer uma perícia mecânica no veículo, já está sendo solicitado, por exemplo, para não dizer o árbitro depois, faltou freio. Não, vai vir um laudo pericial dizendo ou que faltou ou que não faltou, a perícia vai dizer, né? Então, está sendo solicitada uma perícia no veículo, está sendo solicitado, vamos verificar a origem, da onde que ele veio, de fato, se ele estava em alguma festa, aniversário, o que quer que ele estava.
verificar outras questões, quem estava com ele, outras pessoas que podem, de certa forma, colaborar. Enfim, são circunstâncias que permeiam o caso, que vão colaborar, sem sombra de dúvidas, seja para o agravamento, seja para o arrefecimento das consequências do fato, né? Consequências jurídicas, eu me refiro, mas são pendências que eu falo adjacentes, né? Que o núcleo principal, que é saber quem foi, isso já está pacífico, a gente já sabe quem é, tem o endereço. Importante ressaltar que era um indivíduo, ele era habilitado, né? Agora, uma das consequências... Ele chega a ter algum ato em desfavor na Polícia Civil, algum BO, alguma coisa? Não. Ficha limpa por enquanto? Ficha limpa na delegacia? Nos registros policiais, não há antecedentes criminais. Então agora, basicamente isso, creio que nos próximos dias a gente já conclui a investigação e já entrega para a Justiça para seguir. Aí o segmento posterior, o processo, enfim, eventual condenação ou não, daí... Tudo cabe à Justiça. A Justiça, exatamente, o Poder Judiciário e o Ministério Público que atuarão na sequência. Delegado, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Mais uma vez eu reitero também, eu tenho acompanhado muito a comunidade também, a comunidade está ansiosa por informações sobre esse fato, porque mexeu com toda a comunidade. Gente, esse fato foi notícia em todo o Brasil, em redes nacionais de veículos de comunicação de todo o Brasil. Então nós temos que aplaudir aqui mais uma vez o trabalho da equipe da Polícia Civil de Farroupilha, pela agilidade, pela presteza, foram uma equipe muito dinâmica, muito ágil. Então mais uma vez, delegado, quero cumprimentar. Eu tenho certeza que estas palavras que eu estou colocando aqui são as palavras de muitos farroupilhenses também, elogiando, cumprimentando o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. É claro que não vai trazer a vítima de volta, mas pelo menos vamos clarear as informações. Exatamente. Como realçamos no início, independente do que a gente fizer, a vida do Ricardo não voltará. Mas, em certa medida, quando a gente é provocado num fato dessa natureza, nos cabe dar uma resposta o quanto antes dentro dos limites da lei. É importante deixar claro para a população que nós temos alguns limitadores para atuar, né? E como deve ser no Estado de Direito, né? A lei, né? Então a gente, dentro daquilo que a lei nos permite, a gente fez exatamente aquilo que nos era dado e será feito, na medida do possível, os rigores que a lei permite que a gente aplique para o caso, a atribuição da Polícia Civil quanto a indiciamento, quanto a apuração de provas, a população pode ter certeza que será levado a efeito na estrita observância do que diz a lei. Com certeza. Obrigado, delegado da Polícia Civil de Farroupilha, delegado Ederson Bilhan, sempre muito atencioso quando o convidei nesta manhã desta terça-feira para estar aqui, dar esta entrevista, nos colocar as informações prontamente, o delegado atendeu, em meio a muito trabalho também que ele tem junto com a sua equipe aqui na DP local, na Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha. Eu quero finalizar o programa de hoje também e deixar claro, não foi veiculado pela TV, pelos canais da TV, mas está no Facebook da TV Serra Farroupilha. Na segunda-feira eu fiz uma live durante o momento da saída do cortejo fúnebre da Sala C do Memorial São José Farroupilha até o local, até a sepultura onde foi dado o sepultamento do corpo do Ricardo Ló. Foram milhares de visualizações, enfim, um momento bastante difícil, eu estava muito emocionado, mas circunstâncias da ocasião. E eu quero finalizar o programa de hoje também, depois lá eu acabei registrando mais um vídeo do momento da sepultura, do momento em que as pessoas cantavam aí, o grupo cultural Ney Tempo de Filó estava cantando também. Então, quero finalizar desta forma e prestar mais uma vez uma homenagem ao nosso querido Ricardo Ló por todo o bem. Obrigado. Como eu disse no Memorial São José Farroupilha, vou repetir aqui no italiano. Mille grazie, Ricardo. Que Dio sipe con te. Viva Rio Grande do Sul, usa instrumento identifica a minha procedência, a província de São Pedro, a do Rio da Queixa, meu Rio Grande tem tantos mil disposto a todo
brasileiro, eu sou da mesma vertente, que Deus saúde e me mande, eu faça bem muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Quero tanto coroa gaúcho, morrer bonito e doce, querência amada, pra me esquecer, os braços que me puxam, a linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, eu digo assim, o Rio Grande é bem maior, mas quase dentro do vizinho. Sou da geração mais nova, poeta bem machucado, das minhas veias escorre